Fala galera da Rubro News Futebol Clube, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal. Antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. Eu chego aqui trazendo as últimas e primeiras informações do Flamengo ao longo do dia. Hoje tem Seleção Brasileira, Copa do Mundo, terceira rodada da fase de grupos, Brasil e Camarões, Brasil já classificado, 2 jogos, 2 vitórias, nossos crias Vinícius Júnior e Paquetá arrebentando, embora hoje nossos 2 atletas que foram convocados para representar a seleção brasileira estariam teoricamente em campo, porque hoje é uma equipe reserva alternativa, mas o técnico Tite preferiu manter Everton Ribeiro e Pedro no banco. É complicado, é lamentável. Mas enfim, vamos falar de Mengão, de Clube de Regatas do Flamengo, muita coisa para a gente poder falar aqui ao longo desse conteúdo. É o que eu te falo, é o que te peço. Botão aqui, ó, a palavra inscreva-se. É de graça, não custa nada e você não tem que pagar nada por isso. Então aperte o botão aqui, geralmente é um botão vermelho, branco ou preto, agora tem várias cores. A palavra inscreva-se, só você se inscrever aqui, deixar o seu like e acionar o sino de notificação, vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais, chegando à marca de 83.500, se Deus quiser. Acho difícil chegar até 100 mil no final do ano, faltou só um pouco menos de um mês, mas quem sabe, pelo menos a 85 mil, a gente consegue chegar nesta marca tão importante. Você é muito bem-vindo aqui no canal, você faz toda a diferença. Se você gosta dos nossos conteúdos, pega esse link, compartilhe em suas redes sociais, de grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais possíveis. Se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, o meu muito obrigado pela confiança de estar aqui comigo até o momento, então se inscreva. Galera, é o seguinte, ó, hoje nós vamos falar sobre Léo Pereira, que segundo o GE.com está muito próximo de renovar o seu vínculo com o Flamengo. Aliás, a dupla de zaga titular que fez sucesso no final da temporada deste ano, a gente ainda está em 2022, né? Lógico, 2023 do Flamengo já começou, mas a gente ainda está em 2022, último mês do ano, no caso, e Davi Luiz e Léo Pereira têm realmente fez uma dupla de zaga do Flamengo no final da temporada muito boa. Davi Luiz, o Flamengo ainda não renovou o seu vínculo, isso vai acontecer, né? Em algum momento, ainda esse ano, o Flamengo corre para que isso aconteça, renovação de contrato por uma temporada, até o fim de 2023, mas o Léo Pereira é um caso à parte, né? O Léo sempre, a gente fala muito do Rodinei, mas o Léo também sempre viveu muito nesse extremo de amor e ódio com a torcida do Flamengo. Campeonato Carioca, ele falhou em algumas oportunidades, o Flamengo acabou saindo derrotado para o Fluminense no primeiro jogo da competição, por 2-0, 2 gols do Germancano, né, o argentino Germancano, e o Léo Pereira ali parecia ter finalizado qualquer tipo de história com a camisa do Flamengo, sacramentado, inclusive, se viesse propostas por ele, a sua saída. Né? Com a saída do técnico Paulo Souza, a chegada de Dorival, ele foi comendo pelas beiradas, devagarinho, galgando seu espaço, e se tornou titular pela zaga do lado esquerdo com a lesão do Rodrigo Caio. Né? Isso porque o Flamengo ainda contratou o Fabrício Bruno e Pablo, que não são canhotos, podemos dizer assim, mas embora consiga atuar naquela função em algumas circunstâncias. Eu perguntei isso para o Fabrício Bruno num jogo em que o Flamengo venceu, se eu não me engano, a equipe do Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro por 5-0, ou 5-1. Enfim, ele fez 2 gols, aliás, os primeiros gols dele com a camisa do Flamengo. E eu perguntei para ele se ele tinha alguma dificuldade de atuar pelo lado esquerdo. Ele disse que atuou assim no Cruzeiro, na Chapecoense, em alguns momentos no RB Bragantino com o Maurício Barbieri. Então o Léo Pereira jogou para o lado esquerdo, virou titular por mérito e também por opção e escolha do Dorival Júnior, que mostrou que, no final das contas, estava certo. Né? Dorival, ex-treinador do Flamengo, o Flamengo já tem um acerto verbal, ainda não oficial, somente extra-oficial, com o Vitor Pereira, treinador português, ex-Corinthians, que chegou na final da Copa do Brasil justamente contra o Flamengo. Né? Então, o Léo ganhou a posição com a lesão do Rodrigo Caio dentro de campo e fez um trabalho fantástico no final de temporada, e que ainda foi, graças a ele e todo o grupo, o Flamengo se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil e tricampeão da Libertadores. Então o Léo deve ter o seu vínculo renovado por 4 temporadas, 4 anos. Ele que é um zagueiro que vem recebendo muitas propostas, está no clube desde 2020, o Flamengo fez a aquisição junto ao Atlético Paranaense, quando vendeu o Pablo Mari, o espanhol, para o Arsenal da Inglaterra. Depois disso ele foi negociado com a Udinese da Itália e agora está no Monza, né?
também da Itália. Então o Pablo Mari, quando foi negociado, o Flamengo trouxe 2 jogadores, o Gustavo Henrique do Santos e o Léo Pereira do Atlético Paranaense. O Léo ainda está no elenco, o Flamengo emprestou o Gustavo Henrique por uma temporada para o Fenerbahçe da Turquia, do ex-treinador Jorge Jesus, é titular lá, e aliás é um empréstimo de 1 ano com obrigatoriedade de compra depois. Então o Gustavo Henrique não deve voltar ao Flamengo depois desse período, por exemplo, no meio de 23. O Léo tem essa proposta de renovação e já deixou claro que quer ficar no Flamengo. Em algumas ocasiões ele até tentou forçar uma saída, houve oferta no meio do ano do Braga de Portugal, já teve também propostas do Cruz Azul do México, mas nesse momento o Léo Pereira, que é titular absoluto do Flamengo, para muitos, o melhor zagueiro do Flamengo, desculpa, tá, galera, estou um pouco gripado. O melhor zagueiro do Flamengo em atividade, até melhor que o Davi Luiz, muitos pensam dessa forma, o pessoal até brinca, né, falando que é Léo Pereira Maldini. É isso. Mas o Léo deve renovar o seu vínculo por mais 4 anos, segundo o GE.com. Se não me engano, matéria do Fred Gomes, meu parceiro Fred Gomes, um abraço para ele. Então, o Flamengo já pensando em reformular o plantel. Sobre novidades de Davi Luiz, como eu falei, e o próprio Ayrton Lucas, o Flamengo já renovou com o Felipe Luiz, é verdade, né, o seu vínculo, mais um ano de Felipe Luiz, e aqui tudo indica, o último ano de Felipe Luiz, que deve encerrar o seu ciclo, não só no Flamengo, mas possivelmente até na sua carreira no final de 2023. O outro lateral esquerdo do Flamengo ainda está em compasso de espera com essa situação do Spartak, que avançou muito, mas nesse momento as negociações estão pausadas, né? O Flamengo quer o jogador quer ficar no Flamengo, o Carlos Leite, que é empresário do atleta, tem um bom relacionamento com o Spartak, que topa negociar, apenas ajustando algumas situações de cláusulas contratuais, metas e bonificações que ele pode vir a cumprir e ultrapassar, e aí o Spartak galgar valores maiores na negociação. Entre Flamengo e Ayrton Lucas, tudo bem alinhado, são 4 anos, são 4 temporadas, valores de bases salariais também já ajustadas entre o status, jogador e clube. Então, é mais mesmo essa questão de pagamento, forma de pagamento, se será parcelado, enquanto às vezes em relação ao Flamengo e Spartak Moscou. É isso. Em relação ao Léo, então vamos aguardar, mas aqui tudo indica, o Léo Pereira está muito próximo de renovação com o Clube de Regatas do Flamengo. Falando de mercado da bola, vamos falar do Coutinho. Ontem eu fiz uma apuração, né? Conversei com algumas pessoas em relação ao futebol, né? Pessoas que são realmente bem conceituadas. Muita gente falando, né, que o Felipe Coutinho é o jogador de excelência que o Flamengo negocia, que o Flamengo vai pesado no Felipe Coutinho. Só que ir pesado, o Flamengo só consegue tirar o Felipe Coutinho do Aston Villa da Inglaterra se for justamente por questões de aquisição definitiva. Se for empréstimo, o Flamengo vai ter dificuldade, porque não é o interesse do time da Premier League, o time inglês, o Aston Villa. Lá também joga o Douglas Luiz, volante ex-Vasco da Gama, uma passagem pelo Girona, ele que era do Grupo City, hoje é jogador do Aston Villa também, assim como o Felipe Coutinho. Então é o seguinte, o que a gente vai deixar bem claro para você, torcedor? Por que o Flamengo sempre galgou, sempre vislumbrou e sempre teve o nome do Oscar como uma grande possibilidade e inclusive como preferência, como o nome mais forte para o Flamengo tentar a contratação e conseguir? Porque o Oscar joga no futebol chinês, o poder de convencimento é um pouco maior, porque lá a competição ela tem um apelo muito inferior. O Oscar está há muito tempo na China, muito bem financeiramente, diga-se de passagem, e o Flamengo iria tentar a contratação por empréstimo, ou seja, os valores que o Flamengo iria desembolsar para contar com o atleta seriam questões salariais. O Aston Villa, ele topa negociar até o Felipe Coutinho, né? Não é só com o Flamengo. O Felipe Coutinho é um jogador que, se você vier para negociar com o Aston Villa vai sentar com você para conversar. Só que você não vai conseguir um empréstimo. Essa é a tendência. Só se o Flamengo tiver muita lábia e o Marcos Braz levar muito café para conversar com a galera lá da equipe inglesa. Então, a informação que eu tenho é que, se for galgar empréstimo, esquece. O Flamengo sabe disso. Então, a operação Coutinho, ela fica praticamente uma missão impossível. Por que praticamente, Júlio, não missão impossível? Porque se o Flamengo, de repente, mudar de ideia e fizer uma proposta para aquisição do jogador, tem negócio.
né? Ele sofreu com muitas lesões, aliás, é uma delas que tirou da Copa do Mundo, que está sendo disputada lá em Doha, no Catar. Para muitos, ele se lesionando, o Everton Ribeiro ganhou a vaga dele. Eu acho que a posição ali do Everton meio que estava garantida até para o histórico com o Tite. Eu acho que estava entre Felipe Coutinho e Gabriel Martinelli. Acho que a lesão do Felipe Coutinho abriu espaço para o Gabriel Martinelli, né? É a minha opinião, né? E eu vejo o Felipe Coutinho como um grande meia, jogou em grandes equipes. É um nome, sim, como o Marcos Braz disse, aqui Galáctico, queria tentar a contratação. O Felipe Coutinho está tendo muitas lesões, mas é um jogador que realmente tem uma representatividade muito forte na Europa, né? Eu sou no Vasco da Gama, foi vendido para a Inter de Milão, chegou a ser fechado, se não me engano, para o Málaga da Espanha, e quando ele volta para a Inter de Milão é vendido para o Liverpool, e aí ele começa a sua carreira em grandes clubes no futebol inglês. Mas o maior destaque, sem dúvida nenhuma, foi no Liverpool, daquele que tinha o Soares e tal, né? Então é o seguinte, depois disso ele jogou no Barcelona da Espanha, no Bayern de Munique da Alemanha, né? E hoje joga no Aston Villa da Inglaterra, ou seja, jogou em grandes clubes, né? Jogou no futebol italiano na Inter de Milão, quando era ainda garoto com 16 anos, vendido para a Inter de Milão. Jogou no futebol espanhol, emprestado para o Málaga, mas também no Barcelona, né? Jogou no futebol alemão do Bayern de Munique e jogou em duas grandes equipes. Duas grandes equipes não, né? Uma grande equipe do futebol da Premier League da Inglaterra, que é o Liverpool, que foi o seu maior destaque, e agora também continua no Premier, agora está atuando no time do Aston Villa, e comandado pelo seu antigo companheiro de Liverpool, o Steve Gerrard, que é o seu treinador. Então, assim, a informação que eu tenho é, se o Flamengo quiser contar com o Felipe Coutinho, vai ter que ser por aquisição, em definitivo. O empréstimo é praticamente impossível, é uma missão impossível, e se o Flamengo quiser contratar o Felipe Coutinho, vai ter que desembolsar na casa aí de 14, 15 milhões de euros. O Flamengo realmente é um clube que fatura muito, quase em torno de 1,2 bilhões por ano, mas também tem os seus compromissos, tem essas situações a pagar, tem um salário de jogador que é uma folha salarial altíssima, tem o departamento técnico, médico. O Flamengo é um clube que investe muito na base, tem alguns compromissos de pagamento ainda. Claro, não é nem valor tão alto, mas o Flamengo parcelou o Santos junto ao Atlético Paranaense em várias parcelas. O Flamengo já está pagando, se eu não me engano, 1 ou 2 parcelas do Thiago Maia. O Flamengo tem essa situação de ainda precisar pagar alguns valores em relação ao Pablo, que foi feita a aquisição junto ao Lokomotiv da Rússia, né? O Flamengo tem a situação ainda de ter que desembolsar um valor interessante em relação ao próprio Ayrton Lucas, que a gente falou alguns minutos atrás. Então, são compromissos, né? Eu não sei se o Flamengo finalizou tudo em relação ao Pedro, mas o Flamengo tem ainda valores interessantes a pagar. Então, é um clube organizado, não vai avançar o sinal em relação a isso. Ah, Júlio, mas o Flamengo quer contratar o Gerson. O Flamengo fala no Talisca, sim, mas o Flamengo vai falar e monitorar vários jogadores, né? Mas o Flamengo não vai avançar o sinal para contratar todos. O Flamengo vai escolher um ou outro, né? Quem sabe 2, mas é muito difícil que isso aconteça. Por isso o Flamengo sempre guarda alguns nomes. Sobre o Felipe Coutinho, mas ele é vascaíno, ele começou na divisão de base do Vasco. Muita gente diz até que o Coutinho é Flamengo, enfim. Eu não tenho essa informação, mas isso é diferente, galera, né? Isso é diferente. Outra situação foi o Paulinho, ex-Vasco também, que acertou com o Atlético Mineiro, dizendo que ele preferiu o Atlético deu um salário igual ele ganha na Alemanha e a 10 do Atlético para ele vestir, que o Flamengo fez proposta. Não, o Flamengo fez uma consulta realmente de fato ao Paulinho, quando ele, depois de um programa no Grupo Globo, na Sport TV, disse que não teria problema nenhum de voltar ao futebol brasileiro, que o Bayer Leverkusen não iria renovar o seu vínculo, que tanto ele continuar na Europa ou voltar ao futebol brasileiro, não teria problema nenhum na sua carreira, por ele ser muito jovem, né? E ele voltou para o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, junto com o Flamengo e o Palmeiras, seriam as únicas equipes que teriam condições de pagar o salário que ele recebe, tanto que o Atlético divulgou que ele vai receber o mesmo valor que ele recebia lá no futebol alemão, no Bayer Leverkusen. O Flamengo não fez uma proposta oficial, o Flamengo fez uma consulta e, depois disso, estagnou, parou. Acho que o Flamengo não teve interesse em avançar nas negociações. O Atlético mostrou interesse, junto com o Rodrigo Caetano, e oficializou a negociação e a contratação nesses dias do meia Paulinho. Então, sobre o Felipe Coutinho, repito, sobre o Felipe Coutinho, o Flamengo não faz um movimento de negociação, né? E se for fazer, tem que ser em aquisição em definitivo. Empréstimo, o time, nesse momento, o inglês está totalmente fora de cogitação disso acontecer. Beleza? Então, a gente falou do Léo Pereira, a gente falou do Coutinho, que é uma missão quase que impossível. Vamos falar agora também do Gerson. A gente conversou hoje cedo com o status do jogador, né?
que confirmou as notícias que estão saindo na França, de que possivelmente o Gerson deve embarcar domingo de 4 para a França. A gente obteve a informação que o Olympique de Marseille vai fazer uma intertemporada na Espanha, né? E que possivelmente o Gerson ele vai chegar na França, mas ainda não está garantido de se reapresentar e ser reintegrado junto com os demais para fazer essa intertemporada na Espanha. Então o Olympique de Marseille deve fazer esse período de treinamento na Espanha, não revelaram onde será, mas não está garantido que o Gerson vai se reintegrar aos seus companheiros. A informação do staff do jogador exclusiva aqui na Rubro News. Ainda ao perguntar se era garantido a viagem, tanto dele como do seu empresário, também não foi confirmado. Essa notícia foi passada ontem, confirmada pelos veículos franceses, né? Porém, parece que pode ter algum tipo de mudança de curso. Repito, não está confirmado que ele não vai, mas também não está confirmado que ele vai e o seu empresário vai acompanhando. É possível, inclusive, o que foi passado a mim, é que ele embarque, as passagens estão compradas, a logística já está alinhada há algum tempo, de fato, né? É possível que ele vá para a França e alguns dias depois o seu empresário vá a encontro do seu atleta, né? Não está certo ainda de ambos irem juntos para a Europa, né? Mais precisamente para a França. Então, essa informação é importante porque dá, claro, indícios de que o Gerson, mesmo indo para a França, vai tentar resolver a sua situação e, para que tudo indica, a sua situação não será no Olympique de Marseille. Nós já falamos aqui em algumas oportunidades, ele não quer voltar a atuar na equipe do Marseille porque ele não tem um bom relacionamento com o Igor Tudor, que é o seu treinador. O Igor Tudor, por sua vez, também não faz questão de ter o Gerson no seu elenco. Já, inclusive, procura substitutos como o Miguel Crespo, volante português do Fenerbahçe, né? O Olympique está disposto a fazer uma proposta por 10 milhões de euros. E quando eu perguntei se algumas propostas da Europa poderiam chegar para o status do jogador, realmente pode chegar. Ainda não chegou. Eles não fecham as portas, mas prioridade total voltar ao Brasil, voltar ao Rio de Janeiro, voltar ao Flamengo. E mesmo com a ida do Gerson para a França, eles tentam resolver essa situação para poder retornar ao Clube Carioca. Então, informação exclusiva aqui da Rubro News Futebol Clube. O Gerson não está confirmado, mas essa é a tendência de retornar ao futebol. Retornar à França domingo, dia 4. O seu empresário pode ir no mesmo voo ou no dia seguinte. Também está resolvendo essa situação, né? E ele não deve se reintegrar ao elenco do Olympique de Marseille, que fará uma intertemporada na Espanha. Então, essa é a informação, e você está sabendo aqui primeiro, na Rubro News Futebol Clube, detalhes sobre a situação do volante Gerson envolvendo o Olympique de Marseille e também o Flamengo. Eu conversei ainda com mais algumas outras pessoas do staff do Gerson, que me confidenciou que pode ter, antes mesmo deles irem para a França, algumas reuniões para tratar da definição desse imbróglio Flamengo e Gerson. O Flamengo não retirou o time de campo. O Flamengo já tem tudo alinhado com o jogador, tempo de contrato, salário. O próprio presidente Rodolfo Landim, que está no Catar e voltou ao Brasil, informação exclusiva do jornalista Jonas Stelman. Ele já está no Brasil desde ontem. O Jonas falou com ele ontem via WhatsApp. Perdão. Ele confirmou ao jornalista que está no Brasil, e ele será extremamente preponderante e determinante, porque ele mesmo disse que o Flamengo tinha tirado o time de campo, né, devido às tratativas que foram feitas de uma forma, e na quarta retrasada ela se apresentou de outra forma, né? Mas o Flamengo não retira o time de campo, quer o jogador, mas ele toma um cuidado todo para não ficar pensando como se o Flamengo estivesse aliciando. Então o Flamengo deixa o staff do jogador e os franceses tentarem se acertar. Essa viagem, essa volta do Gerson para a França é também por isso. De fato, ele teve alguns problemas pessoais e por isso não voltou no dia 30, como estava programado, né? A logística do volante voltar no dia 30 do 11, por isso ele não embarcou e não se apresentou ao Marseille, né? E aqui tudo indica que ele deve embarcar domingo, dia 4. Porém, algo que era concreto não é mais. Não está garantido ele fazer essa viagem. A logística está pronta, as passagens compradas, mas ainda não é certo ele embarcar, e se for embarcar, junto com o seu empresário. Se ele embarcar, o empresário dele vai um dia depois, né? Mas, enfim, é isso. Acho que isso deu para explicar bem. O Flamengo, o Rodolfo Landim, já está no Brasil e deve ter algumas reuniões no dia de hoje
hoje, sexta-feira, agora, nesse momento, 2 de dezembro, deve ter uma reunião para tentar adiantar, avançar algumas situações sobre o volante Gerson. Então, a expectativa é grande, as coisas podem acontecer ao longo deste dia, mas as reuniões elas são contínuas e constantes. Né? Quem não lembra, na quarta-feira, quando o próprio Flamengo retirou a oferta naquele momento pelo Gerson, e na quinta-feira, quando a gente conversou e combinou de conversar com o empresário do jogador, ele mesmo entrou em contato comigo dizendo que teria uma bateria de de reuniões durante quinta e sexta, que seria um pouco difícil de se pronunciar, e a gente foi conversando via WhatsApp, via telefone, né? Falamos no dia de ontem, já falei com ele no dia de hoje, né, com o seu staff. Então, essa é a informação. O Gerson tem passagens e logísticas para voltar à França no dia 4, mas algo que era concreto, ela pode ser que não se concretize. Pode ser que ele não é mais 100% garantida a volta para a França, mas a tendência é que vá. Ele indo no dia seguinte, o seu empresário deve ir também. Né? Outra situação, tem reuniões acontecendo hoje, deve ter inclusive, não é participação, né, ou videoconferência, mas a ciência de pessoas ligadas ao Flamengo, que essas reuniões acontecerão, e aí não me deram mais detalhes, né? O certo é que o Marcelo vai fazer uma intertemporada na Espanha, durante acho que 10 dias, 15 dias, 10 dias, na Espanha, e não é garantido a presença do volante. Deve chegar à França para definir e sacramentar o seu futuro, que não era o Marcelo, é que tudo indica. Né? Então já falamos sobre o Igor Tudor, que não quer o futebol, não gosta do futebol do Gerson, não é fã do futebol do Gerson. O Gerson não tem interesse em voltar para o Marcelo. O Igor Tudor não faz questão, já comunicou isso ao Pablo Longoria, né? O Longoria sabe disso, né? E já estão procurando outros atletas para a função do jogador. Então acho que está bem detalhado, ficou bem detalhado isso aqui. Tá? Outra situação, rapaz, tem jornalista aí que polemizou, hein? A gente está falando do Mauro César Pereira, ele deu uma grande polemizada. Ele que é jornalista, né? Acho que escreve lá para o UOL, se eu não me engano, se eu estiver enganado, ele também é jornalista da TV Jovem Pan e da Rádio Jovem Pan, e também faz um belíssimo trabalho no seu canal. Né? Isso aí a gente deixa bem claro que o trabalho do Mauro é um grande trabalho, embora ele é um cara muito polêmico, né? Sem papa na língua, fala às vezes algumas coisas que é meio polêmico, ele foi polêmico de novo. Tá? Ele usou as suas redes sociais, o Twitter, né? E assim, eu vou fazer até a minha culpa, porque, obviamente, ele está falando isso sobre a galera que trabalha de forma alternativa. Ele disparou assim, mais ou menos, 2 dias atrás, no seu Twitter, lá no @Mauro César com Z. Ele botou assim: enquanto monitorar, entre aspas, for tratado como notícia, entre aspas, a notícia, jamais secará a fonte dos caçadores de cliques sem escrúpulos e sem respeito por quem deseja consumir informação. Bem, aqui ele diz sem escrúpulos. Vamos lá, eu vou falar o seguinte: tem muitos jornalistas realmente que dão notícia sem base, né? E um monte de gente veio aqui, aliás, deve ter gente aqui no chat agora falando um monte de besteira, né? E me dando porrada em relação ao negócio do Gerson, mas tem muita gente que mente. Eu conversei com o empresário do jogador, conversei com na fonte. O Marcão, ele não era nem mais minha fonte, porque foi revelado. Ele é o informante. Né? E quando ele diz que monitorar não é mais jornalismo, e ele fala sobre escrúpulos, ele, na minha opinião, está ofendendo muitas pessoas. Inclusive, a ESPN confirmou a informação nossa, né, de que o Flamengo realmente está observando a situação do Anderson Talisca, que é um jogador que vem se destacando no Al Nassr, é do Carlos Leite, e tem potencial para tornar um alvo do Flamengo. O Flamengo tem uma lista de possibilidades e probabilidades. O Tricol tinha mas é difícil. Né? E aí, a ESPN, ele anos, ele diz que o pessoal da ESPN é sem escrúpulos. Cuidado, mano, você está generalizando. O Fred Gomes, que é um fantástico amigo meu, ele trouxe a informação de que o Flamengo não fez a proposta, mas o Flamengo observa o mercado e principalmente a situação do Dudu com o Palmeiras. Se você perguntar para mim o que eu penso, difícil. O Dudu tem um histórico fantástico no Palmeiras. O Dudu do Palmeiras é como o Gabigol é para o Flamengo. É um cara em que tem contrato até o final de 23 com o Palmeiras. Isso pode ser com que force até para o Palmeiras renovar o seu vínculo. Acho até que não renovar com o Palmeiras e for sair do Palmeiras e jogar no Brasil, não será o Flamengo. Ele já atuou no Grêmio aqui. Né?
pode ir para o mundo árabe, futebol chinês, não sei se o jogador vai querer isso também. Mas muita gente diz que o Dudu era, na infância, a família dele era Flamengo, mas isso é de menos. O negócio é a profissão. O Renato Augusto começou no Flamengo e hoje tem muito mais identificação com o Corinthians do que no Flamengo. Né? Já deixou isso bem claro. Então, acho difícil até o Flamengo realizar uma proposta enquanto isso não se acertar. Né? Acho dificílimo o Dudu jogar no Flamengo. Acho que seria realmente absurdo e abissal. Mas a informação do Fred Gomes é pertinente. Ele é um grande jornalista. Se ele publicou isso, ainda mais para o veículo que ele trabalha, ele não está brincando. Eu tenho certeza que ele tem escrúpulos. Então, o Mauro César, quando ele diz a palavra monitorar, e ele, de repente, quis ofender a quem faz trabalhos alternativos, ele também faz, né? Embora seja um grande jornalista já há muito tempo de TV. Ele generaliza, ele chama o Fred Gomes sem escrúpulos. E aqui eu dou nome. Né? Ele diz que o pessoal da ESPN que ele trabalhou há anos, sem escrúpulos. Porque a ESPN tem uma matéria falando sobre o Anderson Talisca. Né? O GE.com, que é o maior portal brasileiro e da América do Sul, fala sobre o Flamengo não fazer e apresentar uma proposta para o Dudu, mas está de olho na situação, porque é um grande jogador. Então, vamos devagar, Maurão. Tá pegando mal, Foi mal nessa. Vamos respeitar os colegas. Né? Eu também estou dando a segurada, porque eu bato muito numa situação aí, na galera que mente pra caramba. E a pessoa fala, tu também mente, julgar, não sei o que, tá beleza. Vai consumir meu conteúdo quem quer. Vai me seguir quem quer. Eu faço o trabalho de forma límpida e cristalina. Tá aí mais uma informação, né, de que o Olympique de Marseille vai fazer uma intertemporada na Espanha. Ninguém publicou isso ainda. Né? Então aqui a gente está trabalhando. Agora, chamar a galera de sem escrúpulo, meu amigo, tem espaço para todo mundo. Eu não sei por que esse desespero. Né? Enfim, nem precisa disso, já tem seguidores, pessoas que gostam do trabalho. Eu gosto muito do trabalho, acho o Mauro César um cara fantástico em relação a analisar o futebol, analisar o contexto das notícias, mas para outras coisas ele acha ele um cara, um tremendo bola fora, em vários aspectos. Eu já falei isso, inclusive, no podcast do Felipe. É uma pena, às vezes ele sobe no personagem. E ele chamou sem escrúpulos a galera que diz que não pode dar uma informação que, se monitorar, não tem escrúpulos. Como assim? E outra, eu falei sobre Agustin Rossi no início do mês de agosto, né? No meio, ali entre fim de agosto e início de setembro. Riram, brincaram, sacanearam e depois deram a informação de que o Flamengo está alinhando tudo com o Rossi, que está observando o espaço. Bem, mas ele acabou de falar que não pode observar e monitorar, então ele também é sem escrúpulos? Não sei. Quem tem que responder é ele. Né? E outra situação, essa informação do Caio Jorge, que é atleta aí, Santos, joga na Juventus da Itália, atleta do Giuliano Bertolucci, e no programa ao vivo ele me discutiu. É a opção dele, a opinião dele, a apuração dele, a gente respeita, mas depois o Jornal Globo confirmou que é um jogador em que o Flamengo analisa, que é uma posição que o Flamengo talvez possa fazer um investimento, e aquela oportunidade de mercado. Um atleta que está mal na Europa, jovem, brasileiro, com potencial, e o Flamengo pode conseguir um empréstimo por uma temporada. O Jornal Globo deu a mesma informação que a gente deu. Não sei nem se deu os créditos, mas confirmou a nossa informação. Né? Então quer dizer que o Júlio Miguel é sem escrúpulos, o Jornal Globo é sem escrúpulos, o GE é sem escrúpulos, a ESPN é sem escrúpulos, só o certo é o senhor da razão, acima do bem e do mal, Mauro César? Não sei, Mauro. A gente tem que rever essa situação aí. Claro que tem muitas pessoas que realmente se aproveitam. Principalmente porque o Flamengo engaja muito. O Flamengo é um clube que sempre está no mercado querendo contratar. Obviamente, tem pessoas que não sabem separar o que é realmente a notícia, o que pode vir a ser notícia e o que existe. Infelizmente. Né? Mas é isso. Então, galera, só peço para você, hoje tem Brasil, tem Copa do Mundo. E se você não fez a sua aposta esportiva, vá lá na Bet Nacional. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tá vendo esse QR Code aqui ao meu lado? Pegue seu celular, escaneie, né? Pegue seu celular, escaneie esse QR Code e faça o cadastro na Bet Nacional de forma gratuita. Lá você faz depósito e saque via Pix. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Você pode fazer suas múltiplas, tem os jogos da Copa pegando fogo, grandes definições, né? Brasil e Portugal já estão classificados, mas ainda falta mais alguns detalhes para a gente poder saber todos os confrontos das oitavas de finais. A Copa vai chegando no seu momento de ápice da competição, e a Bet Nacional, que não tem só futebol, né? Tem vôlei, basquete, tênis, está tendo NBA, né? Luta e tantos outros esportes, você pode estar fazendo a sua profecia. Então vai lá. Clique aqui, clique no link no chat fixado ou na descrição desse vídeo, faça seu cadastro de forma gratuita. E detalhe, se você ainda quiser participar do bolão da Copa, que ainda tem tempo, a partir de R$10 você pode estar fazendo o seu bolão, participando do bolão e concorrendo até R$1 milhão a partir de R$10
da Carla e também a concorrer a 3 camisas, 3 mantos da seleção brasileira autografada pelo nosso craque formado no Flamengo, Vinícius Júnior, que pode ser o nosso adversário, se tudo certo, numa final, numa hipotética final de Copa, de Campeonato Mundial, Interclubes, né? Vai ser disputado ali no início de fevereiro, primeira vez a pessoa do Júnior contra o Flamengo, o clube que eu revelo. Vinícius Júnior, que é o garoto propaganda, é o, podemos dizer assim, padrinho da Bet Nacional. Garoto propaganda. Então é isso. Faça o seu cadastro na Bet Nacional, que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. E você fazendo o cadastro lá na Bet Nacional, já segue esse mostra aqui, ó. É o @GianTipsOFC, de oficial. Vai lá no Instagram, segue esse cara. Irmão, o cara é fantástico. O cara é absurdo. Ele tem consultoria, né, em relação a jogos, né, esportivos. E ele é um fenômeno, irmão. Eu acho que a última vez que eu vi estava 27-4. Quase 90% de assertividade. E detalhe, além de você seguir ele no Instagram, que é importante, aqui na descrição da Rubro News tem o link do grupo do Telegram gratuito. Você não paga R$1 por isso. R$1. Você não paga nada. Vai lá, clica no link, faz o seu cadastro, não, né? Começa a seguir ele, entre no grupo do Telegram gratuito do Gian Tips. Ele faz entradas ao vivo e com Copa do Mundo, amigo. O moleque é um fenômeno, é escanteio, é cartão, é lateral, é gol. Quem vai ganhar o primeiro tempo, quem vai ganhar o segundo tempo, quem vai ganhar a partida. Ele acertou quem ia passar de fase. Ele colocou lá um altíssimo, Brasil e Argentina passando como primeiro do grupo, e aconteceu. Então, cara, o moleque é fenômeno. Vai lá, clica aqui no chat, no link fixado, no grupo de Telegram gratuito. Quem segue a Rubro News aqui não paga nada. Lá só começa a seguir os Gian Tips, tanto no Instagram como também no grupo do Telegram gratuito. Tem entradas ao vivo. Galera, é isso. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela paciência. Notícias e excelência aqui na Rubro News. Forte abraço, saudações.